Olá pessoal, vamos para mais uma entrevista aqui no Cidade Notícia Web, sempre agradecendo o carinho, a audiência e hoje com muita alegria nós estamos recebendo aqui um grande parceiro da gente já de longas datas, né? O grande Alessandro da Autoescola Guia, guiando você pelos melhores caminhos. Alessandro, seja bem-vindo ao nosso Cidade Notícia. Ô Jean, obrigado, é um prazer sempre estar participando aqui com vocês. Que alegria pra gente também receber você aqui pra gente falar um pouquinho, contar um pouco da história da Autoescola Guia, que é referência ali em Astorga, Jaguapitã, vem novidade por aí que nós vamos falar daqui a pouquinho, referência em toda a nossa região. Estou falando da Autoescola Guia e por isso convidei aqui o Alessandro para estar fazendo parte dessa entrevista acontecendo hoje por aqui. Alessandro, para a gente iniciar então, eu gostaria que você falasse como que foi o início da história da Autoescola Guia ali em Astorga. Certo, Jean. Ó, a história da Autoescola Guia, nós vamos fazer já 30 anos de existência e tudo começou lá em meados de 97. Giovanni, meu sócio, junto com o saudoso seu Osmanir, e eles tinham um escritório de despachante e, como é sempre vinculado à parte de veículo de habilitação, surgiu a ideia de abrir a autoescola, que naquela época nem era obrigatório. Aí o pessoal tinha dificuldade muito em aprender a dirigir e tal, tinha gente que não disponibilizava de carro, aí surgiu a ideia de abrir. Começaram lá com um carro, uma instrutora, e ali foi crescendo. E aí a partir de 98 já ficou obrigatório aí o Centro de Formação de Condutores, que nessa época que nasceu a autoescola, né? E aí eles já tinham carros, já tinham instrutores e tal, e aí deu sequência na autoescola. Olha só que bacana, né? Nós estamos falando um pouquinho da história, da evolução da Autoescola Guia. E o que te motivou você, o Giovanni, a expandir a Autoescola Guia aqui para Jaguapitã e agora também indo para Florestópolis? O que motivou isso? Certo, aí tá, começou os trabalhos, daí de 98 para cá, e em meados de 2005 eu ingressei na autoescola. Com 20 anos aí já de É uma história. longa história. E aí entrei como office boy, depois fui fazendo os cursos, fiz curso de instrutor, curso de diretor, porque tem uma hierarquia ali dentro da autoescola. E aí em 2010 aí surgiu essa necessidade, na verdade devido à procura dos alunos aqui de Jaguapitã em fazer autoescola. E como temos aquela questão do território ali, a gente não podia atender, e aí resolvemos abrir uma autoescola aqui em Jaguapitã. E de lá para cá, só alegria. E agora já pensando em Florestópolis, pensando não, né? Já está... Sim, já é concreto, já é fato, o pessoal pode aguardar aí, já estamos aí na segunda etapa de 4 etapas, já estamos concluindo a segunda etapa já para mais uma nova unidade em Florestópolis. Que bacana, né? E entra também na mesma situação de território, né, Alessandro? Sim. Porque daí agora a gente abrindo essa unidade lá em Florestópolis, nós vamos poder atender o pessoal desde Prado Ferreira, Miracel, Florestópolis e próprio pessoal de Porecatu ali, que a comarca daí seria Porecatu. Que legal. Tá, então, e quais são, Alessandro, as maiores mudanças que você viu no setor de formação de condutores ao longo dessas quase 3 décadas aí trabalhando nessa área? Eu acho assim, o ponto principal foi a questão da informatização. Para o nosso setor, que é uma prestação de serviço, né? Que antes era tudo manual, muito papel, era muito burocrático, era muito demorado. Antigamente demorava-se 8 meses para fazer uma habilitação de tanto papel que ia para o Detran e voltava e assim por diante. E eu acho que o ponto fundamental foi na época da pandemia, que daí expandiu mais ainda o leque dessa abertura aí, porque daí tinha que ser algumas coisas em casa, então abriu, foi bacana. Interessante, né? Quanta coisa a pandemia mudou na vida da gente, na história, né? Foi um período ruim, né? Sim. Mas que teve uma evolução muito grande naquele curto período ali. Exato. E agora falando um pouquinho sobre estrutura, né, e diferenciais que a Autoescola Guia oferece, hoje a Autoescola Guia ela é reconhecida como uma autoescola moderna, uma autoescola completa, né? E o que vocês oferecem que realmente faz essa diferença para quem está tirando a primeira habilitação ou está renovando a habilitação, Alessandro? A gente procura, da parte dos serviços de autoescola, primeira habilitação, carro e moto, só a moto, as alterações
Lá em Astorga nós temos todas as alterações, caminhão, ônibus e carreta. Aqui em Jaguapitã, no finalzinho do ano passado, trouxemos uma novidade, que foi a carreta para cá, né? E aí, então aqui a gente faz o ônibus e a carreta. Também agora estamos com os cursos especializados, quem precisa se profissionalizar, cursos de transporte coletivo, escolar, o condutor de veículo de emergência, o condutor de produtos perigosos e a cargas indivisíveis. Olha só que aí, bacana. Além de renovação, todos os serviços de habilitação, né? Renovação, aí os cursos quando o pessoal comete alguns erros, né? A reciclagem. Aí temos também a renovação, quem deixa a carteira muito tempo vencida, por mais de 5 anos, daí precisa fazer uma renovação. Entendi. Mas aí estamos bem completo aí nesses serviços. Que legal, né? E tá aí, e a gente sabe que o mercado de trabalho cada dia é mais competitivo, né? Então quem se qualifica sai na frente. E para isso a Autoescola Gui está preparada para preparar essas pessoas, né? Basicamente isso. Tá certo. E como que vocês encaram a tecnologia no processo de ensino, tanto nas aulas teóricas quanto as aulas práticas, Alessandro? É igual eu comentei, né? O marco foi a pandemia. Hoje, a parte da teoria, a gente consegue montar aulas híbridas, onde o aluno pode assistir a aula tanto de casa quanto na própria autoescola. Uhum. Aí nós temos um diferencial. Na unidade de Astorga, como atende várias regiões ali, aí a gente tem esse modelo híbrido. E daí o aluno, quando é de fora, ele não precisa se deslocar até o centro de formação de condutor para fazer as aulas. Aqui em Jaguapitã, como a gente atende só a cidade, aí a gente tem as aulas presenciais. Porque o calor humano ali, nada substitui isso. Com certeza. Né? Mas, e daí na parte prática, a gente agora, devido à última nova mudança que teve na parte do Centro de Formação de Condutores, a gente vai poder usar o carro com a tecnologia. Câmera de ré, sensor de ré, inclusive nós já estamos até estudando aí as próximas trocas dos veículos, aí já vamos modernizar. Olha só que legal, né? A coisa só vai evoluindo, vai melhorando, né? Porque facilitando. São modernidades que chegou para ficar e não tem como ele isentar o candidato de não poder usar a tecnologia. Antes, se eu tivesse um veículo com a tecnologia, eu tinha que desligar esse mecanismo e não podia utilizar. E agora, hoje, a maioria dos carros já são fabricados, câmera de ré, sensor de ré, e aí eu posso utilizar agora na autoescola. Muito bacana. Agora falando um pouquinho de legislação, novidades no trânsito, né? Recentemente tivemos algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e tem alguma mudança significativa que os futuros motoristas eles precisam estar atentos aí, Alessandro? Eu acho que a última assim, que mais impactou, que foi uma mudança grande, foi lá em 2021, que teve 55 alterações nos artigos do Código de Trânsito, onde aumentou a validade do prazo da carteira, que foi uma coisa muito boa, o pessoal mais novo pegou um prazo maior, a exigência da periodicidade do exame toxicológico, que agora cada 2 anos e meio, o motorista profissional que exerce atividade remunerada precisa fazer e precisa estar atento, senão ele é multado, ele comete uma infração. Além de tudo, os cuidados, teve o cuidado com as crianças nos dispositivos de retenção, que daí teve alterou a natureza da infração. Ela era uma natureza menor, ela passou a ser uma natureza maior devido a esse cuidado. A idade mínima para a criança andar na motocicleta, que antes era 7 anos, passou para 10 anos, que igualou com o carro, que é os 10 anos para andar no banco da frente. Então eles tiveram todo um cuidado, né? Mas eu acredito que a grande mudança foi, dentre várias outras que teve, a gente falou em tecnologia, né? O carteira digital e documento do veículo digital, que foi 2 passos importantes aí que o Detran conseguiu evoluir e acompanhar, e ficou dispensado o porte obrigatório desde que a fiscalização consiga fazer a verificação se aquele condutor está habilitado, se aquele veículo está correto. Se ele tiver acesso à informática, a um mecanismo que ele consiga fazer a consulta, ele não vai pedir esse documento. Só que se ele não tiver como consultar, eu preciso apresentar ou o físico ou o digital para o agente de trânsito fazer a conferência. Muito bem. E com essas novas leis, facilita ou deixa mais rígido aí o processo de habilitação? Na parte de formação do condutor, cada vez mais o que vem surgindo é sempre para deixar mais rígido. Porque cada vez mais o jovem, vamos falar assim, que é a categoria mais abrangente aí do pessoal de primeira habilitação, né?
eles não... A questão do comportamento, eu acho que o comportamento é o que pega. E eles não dão a devida importância para a carteira de motorista. Lógico, é um caminho, é um documento que vai abrir portas. Sim. Só que atrás disso tem toda a questão da responsabilidade, né? Eu vou entrar dentro do veículo, eu tenho que ter consciência que aquele veículo, da mesma forma como pode ser um idealizador de um sonho, uma férias, uma viagem, sim, eu posso, se eu não usar da forma correta, ele pode ser uma arma na mão de uma pessoa errada, né? Então, tem que ter essa consciência. Então, o jovem é o que a gente bate na tecla lá no curso teórico, é isso aí, é a consciência, é o comportamento, é a forma como ele vai conduzir o veículo na hora que ele estiver atrás ali e não tiver ninguém do lado dele para auxiliar. Ele e a consciência. Isso é importantíssimo, né? E existe alguma dica importante que você sempre dá para quem está começando as aulas, né? Ou até mesmo aquela pessoa que já está sonhando com a CNH? Sim, como se diz, é um caminho, porque hoje a habilitação não é um direito de todos, você tem que mostrar algumas habilidades, você tem que ter, você vai passar por etapas, e se você conseguir completar essas etapas, aí sim você vai ter o direito de dirigir. E, inclusive, se você não respeitar as regras ali, você pode perder esse direito de dirigir, né? Mas a dica é assim, é a perseverança, a persistência e procurar sempre um centro de formação que tenha esse carinho, esse cuidado com o aluno. Porque ele chega lá, ele não sabe, às vezes algum ou outro chega sabendo alguns passos, né? Mas aí lá ele vai ser aperfeiçoado, ele vai ser lapidado e ele vai dar a devida importância. Quando o cara chega, que ele já sabe um pouco, já chega com um monte de vícios também, sim, né? E isso termina dificultando, eu acho, né? Às vezes acaba atrapalhando, em vez de ajudar, né? Mas hoje a grande maioria do pessoal chega, bem dizer, do zero, sem saber dirigir, por conta da fiscalização e tal, tá mais rigoroso, né? Tá certo. Agora falando um pouquinho da expansão, né? Falando do futuro, e nós falamos aqui que agora vem aí uma nova unidade da Autoescola Guia em Florestópolis. Eu quero até mandar um abraço especial ao meu grande amigo, prefeito Nicinho, lá de Florestópolis, né? Tá sempre acompanhando o nosso trabalho, inclusive daqui uns dias estará numa entrevista com a gente também aqui no Cidade Notícia Web. E o que a população de Florestópolis, Alessandro, pode esperar dessa nova unidade da Autoescola Guia lá na cidade? Certo. Assim como em Astorga, aqui em Jaguapitã, nós vamos priorizar ali a parte de atendimento. Nós vamos entrar com uma unidade lá, já com pista de moto coberta, que é um grande diferencial. Né? Exato. Dia de sol, dia de chuva, não atrapalha, não precisa desmarcar a aula. Nós vamos entrar com um pedido junto ao Detran para ser feito o exame prático em Florestópolis, na cidade, porque como pertence a Porecatu, seria feito lá a princípio, né? Mas já conseguimos já um contato bom dentro do Detran e assim que a gente abrir, a gente já vai conseguir isso aí para eles. Olha só que legal, hein, Florestópolis? Aguardem, porque vem aí a Autoescola Guia, quase 30 anos aí fazendo a diferença aqui no norte do Paraná e agora chegando em Florestópolis também. E quais são os planos para o futuro, Alessandro? Além de expandir, tem algum novo serviço, alguma inovação que vocês pretendem trazer para os alunos aí? Agora as reuniões nossas, da agora para frente, está voltada para Florestópolis, até para a gente finalizar, né? Mas pensamos mais em expansão ainda, temos outras regiões que a gente ainda quer abraçar e vamos preparar já a nossa promoção dos 30 anos. Olha só. De tempo em tempo a gente vem fazendo, às vezes faz... E as promoções da Autoescola Guia são de arrebentar. E para essa de 30 anos pode esperar que vai vir. Olha que legal, que legal. Muito bacana, então aguardem essa novidade. E para a gente, Alessandro, já finalizar aqui o nosso bate-papo, que mensagem você deixaria aí para quem está planejando tirar a habilitação, né? E quer começar ainda esse ano? Ainda não, porque nós estamos no começo do ano. Quer começar esse ano? Qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal? Quem tem o interesse, o primeiro ponto, né? É a intenção de fazer, mas é simples, é um passo a passo. A autoescola vai acompanhar você desde o primeiro dia, ela vai agendar, fazer todos os agendamentos que você precisa para tirar a carteira, vai passar segurança para você na hora que você vai fazer os exames e o diferencial é ali, tá sempre presente
ou através do WhatsApp, ou dos telefones, a gente está sempre acompanhando o aluno em todo o processo. Ele é um processo que se estende por até 1 ano, só que aí na média aí, o pessoal hoje, quem consegue tirar a carteira rápido, aí em torno de 3 meses está habilitado. Olha só, tá muito bem rápido, né? Legal. Alessandro, quero agradecer, né, você por ter aceito vir bater esse papo com a gente aqui no Cidade Notícia Web. Como eu sempre digo, as portas aqui sempre abertas, sempre tiver novidade, traz pra gente. Vamos passar pra galera aí e com certeza na inauguração da Autoescola Guia lá em Florestópolis eu quero estar lá, quero estar junto lá, acompanhando e dando a cobertura para esse evento que é um presentaço para a cidade de Florestópolis, viu? Sim, eu que agradeço o convite e sempre que precisar, tiver novidade, pode ter certeza que a gente corre aqui para contar. Maravilha. Pessoal, dessa forma nós vamos encerrando mais uma entrevista aqui do Cidade Notícia Web. Fique atento em nossas redes sociais que em breve tem mais informações para você. Aquele abraço.